Fala, minha gente das redes sociais do canal Carloto Júnior TV. Imperatriz anuncia técnico para a temporada 2026. Técnico da seleção brasileira convoca a seleção para 2 amistosos agora em novembro. E na Copa Cidade Grande, 5 equipes já estão garantidas para a segunda fase da competição. Estes e outros assuntos você acompanha no Papo Esportivo desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você para dar joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal. Portanto, a gente conta aí com esse seu apoio, tá? Não paga nada, é gratuito. Tá? Dá essa força aí para o canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carloto Júnior TV. Beleza? E segue a gente também aí nas outras redes sociais, do X, que é o antigo Twitter, Facebook, Instagram. Nós também estamos por lá, colocando informações sobre o futebol do Maranhão e do Brasil. Mas, minha gente, na Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros de Imperatriz, 5 equipes já estão garantidas na segunda fase, após os jogos da segunda rodada. Quem são essas equipes? Vila Redenção, Boca da Mata, Parque Alvorada 2, Mercadinho e Nova Conquista. Tá? São as equipes que já estão garantidas na próxima fase da Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros de Imperatriz. A Vila Redenção do grupo B, ou chave B, como queira, né? Nova Conquista na chave C, Boca da Mata na chave E e o Mercadinho e o Parque Alvorada na chave G, porque lá só tem eles dois, né? Então, independente dos resultados, eles já estavam classificados para a segunda fase. O Mercadinho venceu, inclusive, os 2 jogos. Aliás, o resultado da segunda rodada teve Jardim São Francisco 1, Caema 1, Nova Conquista 1, Parque Alvorada 1-0, Açaizal 0, Vila Redenção 0, Bebedouro JV 2, Bacuri 0, Mercadinho 11, é isso mesmo, 11, Parque Alvorada 2, 0, Camaçari 0, Boca da Mata 3, Itamaguará 2, Vilinha 5, foram os jogos da segunda rodada. A última rodada, que é a terceira, vai acontecer neste fim de semana, né, quinta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, nós teremos na chave A, Bebedouro, JV e Dom Eliseu, e Dom Afonso, que vão disputar aí uma vaga na chave A. Na chave B, Vila Zeniro e Açaizal. Na chave C, Parque das Palmeiras e Nova Conquista. Nova Conquista já está classificado. Na chave D, Lagoa Verde e Jardim São Luís. Na chave E, Vila Carajás e Camaçari. E na chave F, Vila Cafeteira e Itamaguará. Aí vão ficar 14 equipes e passaremos aí a disputa do mata-mata, né? Só um jogo. Tchau e benção. Então, são 7 jogos. Aí parece que classifica o melhor eliminado para ir também para outra fase, para se juntar os 7, 8, e aí 4, 2 e os finalistas. Beleza? Então, a última rodada deve acontecer nesses fins de semana. 6 jogos para definir os 9 últimos classificados para a segunda fase. Olha, o técnico Ancelotti, Carlos Ancelotti, da Seleção Brasileira, acabou de convocar os jogadores da Seleção Brasileira para amistosos no dia 15 e 18 de novembro. Né? 15 é contra Senegal, o jogo vai ser lá em Londres, e dia 18 contra Tunísia, na França. Então, na Europa ali, pertinho, né? Dia 15 parece que é quarta-feira, 18 sábado. E com esses 2 amistosos, jogadores do Palmeiras e do Flamengo foram convocados. Roque Júnior foi convocado do Palmeiras, Danilo Alexandre pelo Flamengo. Eles vão ficar fora de 2 jogos. No dia 15, que são jogos atrasados, que a CBF marcou, Flamengo e Sport, né? Na verdade é Sport Flamengo, lá na Ilha do Retiro, que já teve o jogo de ida. E teremos também Santos e Palmeiras. Esse jogo é lá na Vila Belmiro, dia 15. E no dia 19, o Fla-Flu, o mando de campo do Fluminense, que é um domingo, e Palmeiras e Galo, né? Palmeiras e América. Aliás, é Atlético e Palmeiras. Então, são 2 jogos fora aí do Palmeiras, que
o Vitor Roque não vai participar pelo time paulista. Sem falar nos jogadores, desculpa, que são convocados das seleções sul-americanas, né? Como Gustavo Gomes, por exemplo. O Flamengo também tem Arrascaeta, Eric Pulgar, De La Cruz, tantos outros. Olha aqui a lista da convocação. Goleiros: Bento, Ederson e Hugo Souza do Corinthians. Zagueiros: Éder Militão, Fabrício Bruno, que é lá do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Danilo, do Flamengo. Laterais: Carlos Henrique, Alexandre, do Flamengo, Luciano Juba, do Bahia, Paulo Henrique, do Vasco e Wesley. Meio campo: Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. E 8 atacantes: Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Roque Júnior. Eu vejo assim um desequilíbrio nessas convocações da seleção brasileira. Por exemplo, até convoca 5 laterais. Tem necessidade? 5 laterais. Por que não 4? 2 na direita e 2 na esquerda. 5 laterais. Convoca 8 atacantes. Vamos lá que ele joga no 4-3-3. Ele não vai jogar no 4-2-4. Vai jogar 4 e ficar 4 no banco. Mas vamos que ele joga no 4-3-3, que é o sistema ofensivo. Jogam 3, ficam 5 no banco. Há necessidade. Enquanto que, por outro lado, o meio campo, que é o coração do time, ele convoca apenas 5. Se joga no 4-3-3, 3 jogam, 2 ficam no banco. É um desequilíbrio muito grande. Não entendo essas convocações. E não é só do Carlos Ancelotti, não. Os técnicos anteriores também já convocavam assim. Entendeu? Poucos meio campo. Será que estamos tão ruim de meio campo assim? Não tem meio campo para convocar? O 10 da seleção vai ficar sempre esperando o Neymar. Tem o Matheus Pereira, do Cruzeiro, que joga muita bola. Tem o próprio Rafael Veiga, Alan Patrick, do Internacional, está gastando a bola. Esses caras não são chamados. E a gente não entende por quê, né? Mas é a seleção brasileira, né? Então, amistoso dia 15 contra Senegal e dia 18 contra Tunísia. Lembrando que Flamengo e Palmeiras, que estão aí na briga do Campeonato Brasileiro, não vão ter os seus jogadores. Palmeiras, o Vitor Roque. Flamengo, Danilo e o Alexandre. Danilo, que é reserva no Flamengo, foi convocado. Mas não vai ter também para o dia 15 e dia 19. Dia 15 contra o Sport, dia 19 o Fla-Flu. Bom, vamos falar do cavalo de aço, mas antes deixa eu dar aqui uma informação com relação aos jogos da Copa Cidade Grande, futebol de bairro de Imperatriz. Lá no grupo, muita gente falando, né? Jogo no estádio, quando é que vai colocar no estádio? Quantos jogos vão ser no estádio? E lá eu pesquei uma informação que esta semana vai começar mexer no gramado do Frei Epifânio. Vão retirar o gramado velho para colocar o novo. Dia, não sei informar, né? Mas parece que vai ter mais só esta rodada aí, se é que vai ter, da Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros. E ainda essa semana vai começar a troca do gramado. Não sei se vai dar tempo. Não tenho esse conhecimento técnico, né? Então vamos lá. Nós estamos no dia 3. Vamos imaginar que comece a trocar na sexta ou no sábado, né? Dia 7 ou dia 8. Tá? Dia 11 de janeiro está previsto o início do Campeonato Maranhense. 11 de janeiro. Então, praticamente na semana de 11 de novembro, 11 de novembro a 11 de dezembro, um mês, a 11 de janeiro, 2 meses. E o time não vai poder treinar no estádio, pelo menos nesse mês de dezembro, que é a expectativa da apresentação do elenco do Imperatriz. E lembrando também que tem o Itezeira Esporte, né? Agora são 2 equipes, tá? 2 equipes. Por isso que eu acho necessário o Imperatriz adiantar essa questão do seu campo lá na área que foi doada pela Prefeitura Municipal de Imperatriz. Tá? Adianta, né? Está demorando, adianta, prepara logo, porque não é só fazer o campo, não. Ele tem que fazer a planta lá, como é que vai ser utilizado aquele centro de treinamento, cada local, o que vai ter, vestiário, campos, né, refeitório, mesmo que não construa agora, mas já tem que estar na planta, bonitinho, para depois não ficar brigando onde é que vai colocar, se é aqui, se é ali, já tem que estar na planta. Eu vou pegar aqui os 2 campos, ou se aqui são 2, 3 campos. Então,
planta pronta, já começa a fazer esse campo para o time em dezembro. Será que dá tempo? Eu acho que não dá. Só falta um mês. Vai ter que continuar treinando aí nos campos das cidades, né? Mas fazer o quê, né? Então, essa é a notícia, informação que eu colhi lá num grupo de WhatsApp, que esta semana deve começar aí a troca do gramado do estádio municipal Frei Epifânio. Falando em Cavalo de Aço, a diretoria anunciou sábado Silvio Criciúma, novo técnico do Imperatriz para a temporada 2026. Lembrando que 2026 a Imperatriz tem 4 competições, né? Além do estadual, que começa dia 11, vai ter Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D, brasileiro da Série D, tá? O Silvio Criciúma foi um zagueiro muito conhecido no Criciúma, por isso que ele leva esse sobrenome Criciúma. Ele é de Orleans, lá em Santa Catarina, é catarinense. Então fez sua carreira basicamente no Criciúma, se destacou lá, mas foi campeão do Goiás, né, campeão goiano, jogou em outras equipes, inclusive tentei aqui, né? Começou lá como jogador no próprio Criciúma, participou da Copa do Brasil, o time foi para a Libertadores, disputou Libertadores, Criciúma, passou no Figueirense, mas só foi ganhar título lá no Goiás, foi tricampeão goiano, 89, 98, 99, 2000, Série B do Brasileiro de 99, Copa Centro-Oeste em 2000 e 2001, também jogou na Portuguesa, Atlético Paranaense, Santo André e Sport. E em 2008 encerrou a carreira lá no próprio Criciúma como jogador. E aí começou como técnico, auxiliar técnico. Começou como auxiliar técnico lá no Criciúma em 2011. Tá? Em 2012 assumiu o time. 2012. Aí depois passou pelo Renan Aicher, de Santa Catarina, não sei nem se ainda existe esse clube, Trindade do Goiás, Aparecidense, Napolino, Itubiara, Grêmio, Anápolis, Central de Pernambuco. Mas só em 2017 é que ele conquistou o primeiro título estadual, que foi no Goiás. Foi campeão goiano de 2017. Depois passou pelo ABC de Natal, Paraná Clube, Salgueiro, Goianésia. Ano passado estava lá no Águia de Marabá, onde conquistou a Copa Grão-Pará. Tá? Uma Copa lá importante. Foi campeão do Águia de Marabá. Não dá para brigar com Remo e Paysandu, né? Dificilmente, apesar do Águia já ter conquistado o título. Bom, é o técnico do Imperatriz, que deve chegar em dezembro, se apresentar juntamente com o elenco, mas a partir de agora já começa a trabalhar em conjunto com o executivo de futebol, Diego Martins, na montagem do elenco. Já tem alguns jogadores acertados, a diretoria não vai divulgar para não correr o risco de melar aí o negócio, né? A gente vai tentar ver alguns números para começar a divulgar aqui. Lembrando que o Imperatriz começa dia 11 de janeiro, o Maranhense, são 11 datas, então 2 meses aí, 2 meses e meio no máximo, né, levando em consideração que os jogos sejam só nos fins de semana, 4, 8, mais 3 datas, 11. A Copa do Nordeste começa apresentando dia 25 de março, então não vai bater com o Campeonato Maranhense, tá, de 25 de março a 7 de junho. A Copa do Brasil, 18 de fevereiro. Vai estar dentro do Campeonato Maranhense, tá? 18 de fevereiro, porque a previsão começando 11 de janeiro vai terminar em março, início de março. Então, a Copa do Brasil está prevista para iniciar 18 de fevereiro até 6 de dezembro. E o Campeonato Brasileiro da Série D, a previsão de início é 5 de abril. Então, vai ter tempo para trabalhar. Ali com a Copa do Brasil é que vai ter um jogo no meio ali, 1 ou 2, dependendo, né? Vou até pegar o calendário da CBF para ver. Hoje, inclusive, tem conselho técnico lá da federação para começar a definir negócio de tabela. Já sabemos que o campeonato deve ser de pontos corridos, mas só jogos de ida. Então, são 8 equipes, serão 7 jogos para cada equipe nessa primeira fase. Falta definir quem vai jogar 4 em casa, 3 fora. Lembrando que o Imperatriz tem um jogo contra o ITZ aqui em casa. Mas lá em São Luís são praticamente 5 equipes, né? Então, cada time lá vai ter 4 jogos, porque o Luminense, apesar de ser de Passo do Lumiar, é ali na Grande Ilha, né? Então, vão ser 4 jogos em São Luís para cada time lá. Sampaio, Maranhão, Moto, IAP e Luminense. E aí tem o Tum-Tum, né? O Tum, ITZ e Imperatriz. 5 e 3, 8. Só são 3 equipes do interior. Então, hoje à tarde, a partir das 17 horas, tem esse conselho técnico da Federação Maranhense de Futebol para tratar sobre o Campeonato Maranhense 2026. Então, eu acho que o Imperatriz
Começou bem. Silvio Criciúma é um bom nome, é um bom técnico, tá? Por onde passou. E aqui para o nosso futebol, eu acho que ele se encaixa muito bem em termos assim de nome, né? Deve conhecer muitos jogadores aí do Centro-Oeste, até mesmo do sul do país. Deve ter muitas novidades esse time do Imperatriz, até porque o patamar agora tem que ser um pouquinho mais elevado do que foi ano passado, porque ano passado foi só Campeonato Maranhense e Série D. Esse ano, além dessas duas competições, e que o Imperatriz quer subir para a Série C, então pode até deixar para contratar, reforçar mais para frente, mas é bom começar logo com o time, porque tem Copa do Brasil que vai ser diferente. Não tem as grandes equipes do futebol brasileiro agora nas 2, 3 primeiras fases. Então, é com o time mais ou menos parelha, é a oportunidade do Imperatriz tentar passar de fase, porque entra mais dinheiro. Já na Copa do Nordeste, vai para a fase de grupo, mas é muito difícil classificar lá, porque o buraco lá é mais embaixo, mas não é impossível. Beleza? Então vamos ver aí como é que vem aí o Imperatriz Cavalo de Aço para 2026. Com relação ao ITZ, a única informação que é oficiosa ainda, não é oficial, que eu posso passar, é que Charles Guerreiro poderá ser o técnico do ITZ do Campeonato Maranhense. Poderá, né? Não é que deverá ser, não. Poderá ser. Não está ainda batido o martelo em relação ao técnico e também jogadores do ITZ Esporte. Beleza, minha gente? Olha, dá joinha aí no programa, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal, é de suma importância a sua inscrição. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido que o canal, né? É fácil, é gratuito aí, ó. Você não vai pagar nada. E ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Se você gosta das informações, né, quer ajudar a manter o canal no ar, você pode estar doando qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aqui embaixo. 999-8144-1540. Também nós estamos no X, no Facebook e também no Instagram. Beleza? Um abraço, uma ótima segunda-feira e uma boa semana a todos.